ver um artigo, né, da Miriam Leitão, em que ela afirma que o bolsonarismo, eu não vou nem entrar em detalhes do artigo, vou deixar para os senhores comentarem, né, onde ela afirma que em 2018, ela falou isso mesmo, eu lembro que eu estava no carro, eu e o Paulo Henrique Araújo, a gente estava no carro indo para o trabalho em São Paulo, a gente estava ouvindo, acho que a CBN que a gente estava ouvindo, e lá ela comentou, não, porque o PT sempre foi um partido que jogou o jogo democrático. O Paulo Henrique quase bateu o carro nesse momento. E ela fez um artigo dizendo que de fato, né, o PT joga o jogo democrático enquanto o bolsonarismo é um vírus autoritário, antidemocrático, né, enfim, tem uma agenda antidemocrática, né? Enfim, eu queria o comentário sincero e honesto dos senhores a respeito desse artigo. Paulo. Bom, essa é a Miriam Leitão, né? Então, a Miriam Leitão, a mesma que havia elogiado na semana passada o discurso do Joe Biden, o primeiro discurso do Joe Biden no Congresso americano, onde ela diz que o Joe Biden promete aumentar a participação do Estado, desarmar a população. E o que era mais? Era aumento de impostos, participação do Estado, desarmar a população. Tem que olhar aqui o que mais que ela disse do discurso do Joe Biden. E você olha ela agora, ela entende que o PT jogou o jogo democrático e o Bolsonaro, esse sim é uma ameaça à própria democracia. Você fala assim, peraí, o PT jogou o jogo democrático? Como assim o PT jogou o jogo democrático? O que é o jogo democrático? Vamos tentar entender primeiro o que é o jogo democrático, né? População, através de eleições, escolhe livremente os seus representantes e os seus representantes votam de acordo com os interesses da população e aí aprovam leis, sempre prestando contas àqueles a quem eles representam. Né? O nome democracia representativa é por causa disso, porque você tem a população elegendo os representantes que votam e decidem, debatem no parlamento e decidem os acordos, as leis e os rumos do país, obedecendo, não só do país, né, em todos os governos locais, estaduais, cidades, obedecendo sempre o interesse daqueles a quem eles representam. Né? Então isso é democracia representativa. Eu olho e falo assim, bom, o primeiro escândalo do PT foi o escândalo do Mensalão. O que foi esse escândalo do Mensalão? Em resumo, num dado momento, o PT chegou ao poder, passou pelo mesmo problema que o presidente Jair Bolsonaro passa. O PT não tinha, passou anos na oposição, não tinha base partidária, chegou ali com um programa que era diferente do programa dos partidos de centro. O Brasil só não tinha partido de direita à época, mas dos partidos mais ao centro, ou menos à esquerda, para colocar assim. E aí o PT começou a tomar um pau. Né? O PT 2003, 2004 foram um inferno para o PT. Aí, num dado momento, alguém olhou e falou assim, pô, esse alguém foi o José Dirceu. E ele falou assim, você perguntem para o Roberto Jefferson, ele conta essa história até com mais detalhes, mas em resumo é isso aqui. O PT olhou e falou assim, pô, esses caras, esses deputados só querem saber de emenda, só querem saber de grana, só querem saber de reeleição. Pô, cara, quanto é que custa para esses caras votarem com a gente? Aí alguém virou e falou, 30 mil reais. Se der 30 conto na mão dos caras, os caras, porra, votam com a gente em tudo. Pô, 30 conto? Peraí, deixa eu fazer a conta. Quantos eu preciso? Eu tenho aqui mais ou menos uns 100. Pô, se eu conseguir 200 vezes 30 mil, pô, 600 mil. É isso? 600 mil. Pô, 600 mil. O que é isso? Pô, dá, sei lá, 7 milhões por ano, 8 milhões por ano? Pô, quanto é que é o contrato de publicidade da Petrobras? Perdão, do Banco do Brasil? Sei lá, 150 milhões por ano. Pô, faz 180 e manda o Marcos Valério arrumar pra gente aí, vintão em dinheiro, e vamos começar a distribuir aqui pro pessoal. Isso foi o mensalão. Então, aí o PT pegou toda a noção de que você tem um poder executivo, um poder legislativo, né, que votaria
de acordo com os interesses daqueles que estavam representados e funcionando como um peso, com freio e contrapeso ao poder executivo. O PT foi lá e subverteu esse jogo comprando o parlamento. Comprando o parlamento. Bom, esse foi o jogo democrático. Depois do escândalo do Mensalão desmontado, o PT mudou um pouco o sistema. Ele falou assim, bom, não vamos usar mais agência de publicidade, a princípio tanto, né? Vamos, pô, onde é que tem grana? Quem consegue grana viva? Empreiteira. Então vamos fazer o seguinte, muito melhor. Vamos pegar os contratos, pô, grandes com as empreiteiras. Em vez da gente distribuir dinheiro pros políticos, no final das contas eles acabavam fazendo muita atividade política e partidária. Vamos fazer o seguinte, vamos botar o dinheiro na campanha dos caras. E aí é o seguinte, a gente elege os caras. Primeiro, a gente consegue que todo mundo que esteja na nossa base continue votando com a gente, sem a gente ter que distribuir 30 conto todo mês lá. A gente distribui e concentra aquilo durante a campanha, né? A gente dá uma vez só concentrado, mantém os votos do cara, só que é muito melhor. Só que agora é muito melhor. A gente consegue eleger os caras que a gente quer. Por quê? Porque a gente enfia um caminhão de dinheiro na campanha dos caras que são nossos aliados. E aí quem tá por fora, quem é de fora do sistema, não vai conseguir competir, porque o jogo é bruto. Então, no primeiro sistema, o PT subverteu os parlamentares que estavam eleitos. No segundo, além de subverter e manter os parlamentares que estavam eleitos, o PT foi lá e conseguiu eleger os seus parlamentares, governadores, senadores. E com isso, ora, também conseguiu nomear os juízes que queria. Porque ninguém, ele tinha a unanimidade dentro do Congresso, aprovava o que queria dentro do Congresso. E aí é óbvio, nomeia os ministros do STF que você quer, nomeia todo mundo que você quer, todos os juízes em todas as instâncias que o governo federal tiver poder para nomear, conseguia nomear. Aí eu falo o seguinte, bom, com isso o PT conseguiu subverter os poderes, a tripartição de poder da República e o sistema democrático como um todo. Porque, repara, como eu expliquei, democracia representativa. O povo já não elegia tão livremente assim, porque você tinha um desequilíbrio financeiro, os seus representantes. Então, os representantes que eram eleitos jogavam o jogo de forma injusta, de um lado. De outro, os parlamentares, isso em todas as esferas, governadores, etc., completamente escravizados na mão do partido, porque precisavam da fonte de dinheiro. E terceiro, votavam sempre com ele. E quarto, além disso, o PT elegia, então, quem eram esses caras e conseguiam nomear quem quisessem para o STF, por exemplo. E é por isso que você tem o STF que você tem, né? Por isso que não vou ficar aqui citando nominalmente ministros, mas a gente sabe que a gente tem ministros que eram advogados do partido, ministros que eram radicais, advogados de movimentos políticos ou de outra natureza, né? Pessoas ligadas tradicionalmente à esquerda. Essas pessoas não foram vetadas pelo Senado como deveriam ter sido, porque você tinha um Congresso como um todo completamente escravizado. Então, essa moça, eu brinco aqui, chamo moça, porque, obviamente, tem um sarcasmo nisso, né? Essa senhora, ela acha que isso é jogar o jogo político da democracia. Isso é jogar o jogo da democracia. Ora, sem dúvida nenhuma, Miriam Leitão e eu temos uma acepção diferente para a palavra democracia. E ela certamente me considera neto de um ditador. Então, eu penso assim, não, pô, o governo do meu avô, não tinha mais censura, anistia ampla, geral e restrita no primeiro ano de governo, os tribunais, ninguém, o que aconteceu com Oswaldo Eustáquio jamais teria acontecido no governo do meu avô. Jamais. O terça livre. Você não tinha presos, senador, o que aconteceu com o deputado Daniel Silveira, jamais teria acontecido no governo do meu avô.
No entanto, ele era um ditador, na acepção da Miriam Leitão. Os jornais sentavam sarrafo no meu avô o tempo inteiro, né? Odiado pela imprensa. No entanto, na concepção dela, isso era uma ditadura. E o PT, que veio depois, meu avô, por exemplo, eleições diretas para governadores e para o Congresso, em 82, governou com o Congresso eleito, oposição tendo maioria. No entanto, era, na visão dela, um ditador. Transmitiu o poder pacificamente, não fez o sucessor, não interferiu na eleição do sucessor. No entanto, o governo do PT, que financiou com dinheiro público roubado uma fortuna para eleger 2 vezes Dilma Rousseff, Lula, uma vez, 2 vezes, né? Mas a partir da segunda vez utilizando esse aparato, isso tudo era o jogo democrático. O outro ditador, além do, do, do meu avô, né, que foi um outro ditador, que foi o último dos ditadores, aí veio um novo ditador, essa nova ameaça à democracia, que é o Bolsonaro. Aí eu pergunto assim, mas o que o Bolsonaro fez de ditador? Bolsonaro pode mandar prender alguém? Não, não consegue mandar prender alguém. Não mandou, mas conseguiu pelo menos descobrir quem mandou dar a facada nele? Não, não. Entendi. O Bolsonaro consegue prender as pessoas dentro de casa durante a pandemia? Não, não. Bolsonaro consegue bloquear os bens de alguém? Não, também não consegue bloquear os bens de alguém. Bolsonaro consegue censurar uma reportagem de jornal contra ele? Não, não. E no Congresso, o Bolsonaro passa as leis todas que ele quer? Ou o Congresso, de um modo geral, vai contra ele? Não, não, o Congresso vai contra ele. Inclusive tem uma CPI agora que é só para ferrar ele, no Senado. Ah, entendi. Esse é um ditador? Entendi. E os outros jogavam o jogo democrático. Tá bom. É claro que a acepção da palavra democracia para a senhora Miriam Leitão não é a que eu, você, vocês enxergamos. Ela acha, por exemplo, que quando era ficha corrida dela, né, como terrorista, talvez, não sei qual o termo correto aqui para usar, como lutando para implantar uma ditadura comunista no Brasil, que ela chama aquilo de luta pela democracia. Ela diz que lutou pela democracia na juventude dela, né? Então, moral da história, a palavra democracia, ela, assim, para essas pessoas, ela vale a mesma coisa que fascismo. As palavras não têm significado específico. O significado é atribuído de acordo com a conveniência do momento. Então, é bonito chamar o Bolsonaro de fascista, de ditador, o meu avô de ditador, enquanto é ela, que por um acaso lutava por uma ditadura comunista, ela era a defensora da democracia. Então fica tudo invertido e fica por isso mesmo. A gente tem uma palavra em inglês para isso que se chama gaslighting. Eu já falei sobre isso aqui outras vezes. O ouvinte aí, o espectador, dê uma olhada o que significa gaslighting. Mas eu só posso crer que quando uma pessoa escreve uma coisa assim, o que ela está fazendo é esse tal de gaslighting. Como é que pode uma moça, uma senhora que diz que uma senhora que lutou pela implantação de uma ditadura comunista no Brasil, dizer que ela é isenta em relação a qualquer coisa? Como é que pode a pessoa se colocar nessa posição? Como eu acho inacreditável. E essa é a diferença que o espectador tem que ver quando eu digo que o jornalismo profissional morreu e as pessoas falam assim: ah, mas Paulo, você também tem lado, você tem a sua opinião. Eu falo assim, mas minha opinião eu digo para você. Existe uma relação de honestidade, onde quando eu noticio alguma coisa que aconteceu, eu digo, isso foi o que aconteceu. A partir daí eu venho, agora essa é a minha análise, essa é a minha opinião a respeito desse fato. E você sabe qual é o meu lado, você sabe qual é a minha posição. Às vezes você não vai ficar feliz, às vezes você vai ficar feliz. Isso é uma coisa que eu aprendi, é que, e quem já me acompanha aqui no Radar sabe disso há muito tempo, eu mudo uma vírgula da minha opinião de acordo com aplausos ou vaias. Você tem que saber opinar sempre descrevendo a realidade da melhor forma que você puder. Mas, posto isso, eu tenho a minha opinião. As pessoas sabem.
Não, Paulo, você acha o governo Bolsonaro o melhor governo do mundo? Não, não acho. Eu tenho imensas críticas ao governo Bolsonaro. Mas das opções que a gente tem no Brasil, não tem nem o que pensar duas vezes. Você não tem que pensar 2 segundos. Não tem um outro cara que tenha. Eu posso pegar aqui os 3 pontos da minha pauta principal, vai. Aborto, armas, vou chamar aqui de neomarxismo pós-moderno. Né? Isso inclui família, inclui globalismo. Posso botar aqui geopolítica anti-China. Não tem um candidato que preencha 2 desses itens. Eu não consigo achar um pró-arma e anti-aborto. Eu falo assim, eu vou ficar criticando o Bolsonaro, vou criticar, posso criticar ações do Bolsonaro e tal, mas é um presidente que conta com o meu apoio, claro que conta, que tá promovendo, vocês nunca vão me ver fazendo hashtag fechado com o Bolsonaro. Sou fechado com ninguém. Sou fechado com as minhas ideias. Se enquanto eu achar um cara que está promovendo as minhas ideias bem, eu vou, claro, apoiar e simpatizar esse cara. No minuto que eu achar um cara que não está apoiando, se o Bolsonaro mudar e começar a não promover as ideias que eu acho boas, eu não tô fechado com o Bolsonaro porra nenhuma. Dar um abraço ao Bolsonaro. Não tenho nada com ele. No minuto que eu achar um candidato que seja melhor que o Bolsonaro, por exemplo, um cara mais competente, mais articulado, etc. Um abraço, Bolsonaro, muito obrigado. Um abraço nas próximas eleições. Não é impeachment, né? Nas próximas eleições eu voto nesse cara. Agora, isso é uma opinião honesta, sincera para você, espectador. Você nunca vai me dizer assim, não, entre o Bolsonaro e o Lula eu tô numa posição aqui isenta. Não, eu tô super isento. Tô isento nada, eu tenho lado, pô. Mira Leitão tem lado também. Só que é uma estelionatária de opiniões. Por quê? Porque ela tá mentindo para você de que ela é isenta. Pessoa que foi de esquerda a vida inteira. Vivia pendurada no saco do Fernando Henrique Cardoso. Não, o Fernando Henrique Cardoso agora é de direita também? Talvez na janela de Overton dessa senhora, que é completamente deslocada para a esquerda. Bom, lembra, né? Realmente temos janelas de Overton diferentes. Na janela dela à esquerda está em lutar por uma ditadura comunista. A esquerda aceitável. A minha janela de esquerda aceitável é, sei lá, o PSDB. Né? Na janela dela sei lá, Stalin. Não sei qual era o ramo do comunismo que ela não sei se ela era maoísta, se ela era leninista, se ela era trotskista, mas tudo bem, ela tá ali. Aquela é a esquerda da janela de Overton dela. Na minha, a esquerda aceitável. Na minha é o PSDB ali, Social Democracia Europeia. Não é a minha esquerda, mas dá para conversar. Né? Os caras não querem implantar uma ditadura comunista, pelo menos. Dá para conversar, tem diálogo. Então não sei. Talvez nessa visão dessa senhora totalmente equivocada, ela se considere ali no meio. Ela está no meio entre o que é direita permitida para ela é o PSDB, Fernando Henrique, ela amava, e ela então deve se considerar de direita. Ali na esquerda, extrema esquerda, não sei o que sei lá, tá à esquerda de uma ditadura comunista, não sei lá, não sei, Pol Pot, talvez. Aí a extrema esquerda para ela, e o Lula tá ali. O Lula não tá como o Bolsonaro na extrema direita. Então, tudo uma questão de janela de Overton deslocada e desvirtuada.